Mais um dia sem Copa do Mundo. Ainda bem que tem a Central para aliviar a saudade. Hoje, depois do The Voice Brasil, você vira a cadeira para ver os técnicos da Central da Copa. A Copa que só a gente vê. Seara. Experimente o novo frango temperado para churrasco. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Depois do Senado, a PEC do Bolsa Família chega à Câmara. Ela amplia o limite de gastos por 2 anos para pagar benefícios. Deputados aprovam pena maior para atos racistas em eventos públicos. A Rússia troca a jogadora de basquete Brittney Griner por um traficante de armas preso nos Estados Unidos. O Irã executa o primeiro manifestante condenado por protestar contra o governo. Nossos repórteres trazem as informações da seleção brasileira na véspera do jogo contra a Croácia. E das outras equipes que vão disputar as quartas de final da Copa. O Jornal Nacional está começando. Partidos que apoiam o governo de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mobilizaram para acelerar a tramitação da proposta de emenda constitucional do Bolsa Família na Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram a PEC ontem e com folga. A PEC precisava de 49 votos e foi aprovada com 64 em 2 turnos. O texto aprovado aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais. 70 bilhões vão ser usados para pagar o Bolsa Família de R$ 600 e um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O atual governo já tinha reservado no orçamento 105 bilhões de reais para um benefício de R$ 405 no ano que vem. O valor aprovado ontem no Senado é maior do que o necessário para bancar o Bolsa Família. Outros 75 bilhões vão poder ser usados como o governo quiser. As mudanças no teto de gastos valem para os próximos 2 anos. A proposta também deixa fora dos limites do teto até 23 bilhões de reais em investimentos em caso de excesso de arrecadação de impostos. E estabeleceu ainda um mecanismo para usar recursos do PIS/PASEP esquecidos por trabalhadores. São 24 bilhões de reais, de acordo com a última estimativa de agosto. Com isso, o impacto total da PEC para as contas públicas pode chegar a 193 bilhões de reais. A tramitação aqui na Câmara deve ser acelerada para que a PEC esteja aprovada antes de os parlamentares votarem o orçamento do ano que vem. A expectativa dos líderes é votar a PEC na próxima quarta-feira no plenário. Mas isso vai depender de mais negociação. Nos bastidores, os deputados aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das emendas de relator, o dinheiro indicado por parlamentares para obras sem critérios transparentes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, precisa decidir se a PEC da transição vai ser anexada a uma outra, que já cumpriu todas as etapas nas comissões, podendo ser votada direto no plenário. E indicar o relator. Para aprovar o texto, são necessários pelo menos 308 votos em 2 turnos. O líder do governo de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do Progressistas, afirmou que vai propor mudanças na PEC. Eu acredito que teremos muitos destaques na PEC na Câmara para reduzir o valor e também para reduzir o prazo. A Câmara vai debater muitos pontos, mais do que o Senado, sobre o texto da PEC e nós saberemos se temos votos para modificar ou não. Eu penso que 1 ano seria o prazo adequado e o impacto fiscal poderia ser menor, já que os 30 bilhões foram reduzidos e, em seguida, acrescentados com outros itens. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, acredita que há condições políticas para aprovar a PEC sem mudanças. Nós estamos super confiantes. O Brasil precisa desta PEC do Bolsa Família, porque os ministérios e as políticas públicas necessitam de mais espaço orçamentário. Nós vamos fazer um apelo ao conjunto de colegas, deputados e deputadas, para não fazerem alteração, porque se de fato ocorrer, terá que voltar ao Senado. Direto da Avenida Paulista, começamos agora o CNN Prime Time, na TV e nas plataformas de streaming YouTube, Prime Video, desta quinta-feira, 8 de dezembro. Vamos às notícias com destaque para os possíveis nomes para a formação do novo governo. Nomes que podem sair a partir de amanhã.
Segundo os nossos analistas, 6 nomes já estariam definidos pelo presidente eleito Lula. Entre eles, Fernando Haddad na Fazenda e Flávio Dino no Ministério da Justiça. Lula convocou os jornalistas para uma entrevista na sexta-feira de manhã. E o PT entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico. A apuração é de Caio Junqueira. O CNN Prime Time ouve o advogado do partido que moveu essa ação. Denúncia de importunação sexual na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Durante uma sessão, uma vereadora foi agarrada e beijada à força e tudo foi registrado pelas câmeras do plenário. Após quase 300 dias presa na Rússia, a estrela do basquete americano Brittney Griner foi libertada. Foi uma troca de prisioneiros. Os Estados Unidos libertaram um traficante de armas russo condenado pela justiça americana. E ainda o depoimento emocionante da cantora Celine Dion, que cancelou a turnê que faria na Europa por causa de uma síndrome neurológica rara. Na Copa do Catar, o último treino da seleção para a partida contra a Croácia, valendo vaga na semifinal. O lateral Alexandro ainda é dúvida. E hoje é dia de inauguração em São Paulo. A maior roda gigante da América Latina, com 91 metros, será aberta ao público. Notícia ao vivo, análise objetiva, num giro pelos assuntos mais importantes do Brasil e do mundo no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar amanhã, sexta-feira, os primeiros nomes que vão integrar o quadro de ministros do novo governo. Devem ser conhecidos pelo menos 4 integrantes da equipe ministerial de Lula. A repórter Tainá Farfan é quem tem essas informações. Ela conversa com a gente ao vivo lá de Brasília. Tainá, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, o nível de expectativa para essa sexta-feira foi muito além do Jogo do Brasil. A gente deve ter esse anúncio de Luiz Inácio Lula da Silva de entre 3 e 4 nomes que devem chefiar a esplanada dos ministérios. A gente até preparou uma arte para mostrar para vocês os nomes que podem ser anunciados amanhã, de acordo com fontes ouvidas pela CNN. São eles: Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, nome que a gente tem falado, que tem tido uma pressão forte do mercado para sair o quanto antes. Haddad, que tem cumprido agendas ligadas à área econômica a pedido de Lula e se reuniu com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Outro nome é José Múcio, para chefiar a defesa. Acabou que o grupo temático da defesa não saiu, deve sair de uma vez então o nome do ministro, que é uma figura emblemática porque representa, de certa forma, a relação do novo governo com os militares. Além de Rui Costa, na Casa Civil, e Flávio Dino, na pasta da Justiça. Marina Silva também aparece nessa tela para chefiar o Ministério do Meio Ambiente. Pode não ser anunciada amanhã, mas vale a gente lembrar que Lula afirmou que faria o anúncio dos seus ministros a partir depois da diplomação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que está prevista para acontecer na próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro. Vale a gente destacar que a esplanada dos ministérios será ampliada, terá pelo menos 30 ministérios. Hoje, eu e a nossa repórter Juliana Lopes apuramos que teve uma reunião do Diretório do Partido dos Trabalhadores aqui em Brasília, em que Lula participou de forma remota. Ele falou por entre 30 e 40 minutos, comentou ali com os companheiros que deve fazer esse anúncio de ministros amanhã, afirmou ainda que precisa de ajuda no próximo ano para enfrentar os bolsonaristas, pediu união do Partido dos Trabalhadores em apoio nesse próximo governo, sinalizou que deve fazer demissões de indicados por Jair Bolsonaro, em especial militares que ocupam a esplanada dos ministérios. Lula ainda disse que vê com preocupação o próximo ano e afirmou que sabe que vai enfrentar um terceiro mandato muito diferente, com desafios estruturais e orçamentários a serem vencidos. Agora à noite, Lula deve se reunir com a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e a gente fica na expectativa, então, desse anúncio que está previsto para ser amanhã, às 10 horas e 15 minutos da manhã. Volto com você. Quinta-feira, 8 de dezembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Expectativa para o anúncio dos ministros do novo governo.
Lula deve revelar nomes amanhã, como o de Fernando Haddad, cotado para assumir a pasta da Fazenda. Aprovada em 2 turnos no Senado, o PEC da transição, que dá licença para o governo gastar além do que está previsto em lei, deve ser analisada na próxima semana na Câmara, onde pode encontrar obstáculos. Rombo de 500 bilhões de reais no setor elétrico. A herança que a gestão Jair Bolsonaro deixará para o consumidor brasileiro pagar nos próximos anos. Explosão do registro de armas no fim deste ano. Entre setembro e novembro, média diária salta de 900 para 2.000. Justiça do Peru determina a prisão preventiva do ex-presidente Pedro Castillo, enquanto o novo governo começa a ganhar forma. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada temos a presença da jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, e do professor de Filosofia Política da Unicamp, Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve anunciar nesta sexta-feira pelo menos 4 nomes que vão ocupar ministérios a partir do ano que vem. Hoje, o ex-ministro da Educação, cotado para assumir a Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o atual chefe da pasta, Paulo Guedes. O encontro ocorreu no Ministério da Economia, em Brasília. Fernando Haddad e Paulo Guedes conversaram por pouco mais de 1 hora. Na saída, o petista disse que a reunião serviu para trocar ideias sobre a situação econômica do país e definir uma agenda de trabalho da equipe de transição na semana que vem. A partir da terça-feira, nós vamos fazer reuniões com mais foco nas secretarias, né? E aí nós vamos poder conversar com a Secretaria de Tesouro, Secretaria da Receita e assim por diante para ver em qual situação nós vamos encontrar em 31 de dezembro. Ex-ministro da Educação, Haddad é cotado para ser o ministro da Fazenda no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A pasta, que se tornou um superministério no governo Bolsonaro, deve ser desmembrada. A equipe de transição deve propor a divisão do atual Ministério da Economia em 3 pastas: Planejamento, Fazenda, Indústria e Comércio Exterior. Os nomes dos primeiros ministros do novo governo devem ser conhecidos amanhã. A ideia do presidente eleito era divulgar a lista na semana que vem, depois da diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, que ocorre na segunda-feira, mas decidiu antecipar alguns anúncios. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira durante reunião do Diretório Nacional do PT, na sede do partido em Brasília. Lula participou por vídeo. Ele apenas nos disse que pretende anunciar alguns ministros amanhã, que ele acha que é importante, ministros que ele já trabalhou mais e conversou, mas o restante vai ficar para a semana que vem. Além de Fernando Haddad na Fazenda, os nomes anunciados devem ser José Múcio, ex-ministro do Tribunal de Contas da União na Defesa, Flávio Dino, senador eleito na Justiça, e Rui Costa, governador da Bahia, na Casa Civil. É possível que um 5º nome seja também anunciado. Entre os candidatos estão a senadora Simone Tebet para o Ministério de Desenvolvimento Social, o ex-chanceler Mauro Vieira para o Itamaraty, a deputada eleita Marina Silva para o Meio Ambiente e o deputado Alexandre Padilha para o Ministério das Relações Institucionais. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição dos Pingos nos is, o seu programa de análise e de debate, sempre trazendo os assuntos mais importantes do dia, sempre com um time de comentaristas aqui do Grupo Jovem Pan, nesta edição digital para o YouTube, sempre um pouco mais cedo, às 5h40, então eu peço desde já, se você puder, colabore com a gente, curta esse vídeo, dê o seu like, compartilhe esse link com os amigos nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, muitas notícias, muitas informações, então participe, prestigie e fique com a gente neste programa especial de quinta-feira. Bem, para começar, vamos trazer todas as informações de Brasília, porque por 64 votos a favor e 16 contrários, o plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira a PEC fura-teto, ou então a PEC da gastança. O texto aumenta o limite do teto de gastos em 145 bilhões de reais anuais durante 2 anos e abrem a margem de quase 24 bilhões dentro das regras fiscais para investimentos públicos. Esse texto foi aprovado com poucas mudanças e seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
Vamos repercutir essa aprovação por parte do Senado Federal com os nossos comentaristas. O projeto para o Bolsa Família de R$ 600 deve ser votado semana que vem na Câmara, depois da aprovação no Senado. O presidente do PT diz que Lula vai anunciar amanhã nomes de seus primeiros ministros. Em reunião do Conselho Superior do Ministério Público, subprocuradora reclama de ter que pegar Uber. Mas o problema é, nós vamos ficar com transporte assim? Cada vez que eu pedir um motorista, no dia seguinte vai ser uma dolorosa interrogação? Na véspera da decisão contra a Croácia, Tite põe em dúvida a volta do lateral Alexandro. O Jornal da Band mandou um espião para Zagreb. Ele vai ver a partida no território inimigo. Um secador que se preze precisa estar preparado. E eu estou. Prazo para fazer o saque extraordinário de R$ 1.000 do FGTS está quase acabando. O prefeito de São Paulo anuncia R$ 1 bilhão para a iniciativa privada ajudar a recuperar o centro da cidade. Vereador que agarrou e beijou à força colega em sessão da Câmara de Florianópolis pode ser processado e cassado. Jogadora de basquete americana presa na Rússia é trocada por traficante de armas russo preso nos Estados Unidos. Na série especial sobre Oscar Niemeyer, as obras marcantes do arquiteto no Brasil e no exterior. São Paulo ganha nova atração para quem não tem medo de altura. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Boa noite. Um motoqueiro que já foi filmado em uma série de roubos na Grande São Paulo invadiu uma escola para roubar celulares. Os estudantes ficaram sob a mira de uma arma. Imagens de uma câmera de segurança mostram que por volta de 8h40 da manhã, o bandido armado invade a escola e aponta a arma para um homem que estava saindo. Segundos depois, 2 alunos chegam na unidade e também são abordados pelo criminoso. O bandido levou 3 celulares e fugiu em seguida. Minutos antes, o motociclista foi flagrado perto de outra escola no bairro, tentando assaltar um motorista, mas a vítima conseguiu fugir. 4 dias antes do crime, o mesmo bandido foi visto passando em outra rua do bairro, abordando um pedestre. Ele chega a apontar a arma para que a vítima pare na calçada. Os registros de roubos de celular em São Bernardo do Campo seguem aumentando. A Polícia Civil... O vereador que agarrou e beijou à força uma colega na Câmara Municipal de Florianópolis pode ser processado e cassado. O momento em que a vereadora Carla Aires é agarrada à força pelo colega Marquinhos da Silva foi registrado em vídeo da sessão da Câmara de Florianópolis. O parlamentar puxa a vereadora. Ela tenta se esquivar. Ele a abraça por trás e beija seu rosto. Nós estamos na tarde de hoje finalizando uma denúncia, uma representação que vamos apresentar à mesa diretora, solicitando que imediatamente a comissão de ética seja instalada para que avalie a quebra de decoro e aplique a penalidade cabível. A Câmara Municipal e a Comissão dos Direitos de Defesa da Mulher repudiaram o ato e afirmaram que vão apurar o caso assim que receberem a denúncia. O vereador pode ser processado e cassado. O PSC, partido de Marquinhos da Silva, disse que não compactua com a atitude do parlamentar e que vai acompanhar as investigações e abrir uma sindicância para apurar os fatos. Pelas redes sociais, o vereador reconheceu ter errado, disse que foi inconveniente em sua abordagem e pediu desculpas à parlamentar. Carla Aires vai registrar um boletim de ocorrência contra Marquinhos pelos crimes de importunação sexual e violência política de gênero. É incabido para o local, incabido para uma relação que não é de amizade, para uma relação que não é amorosa, incabido para uma relação em que não existe liberdade entre as partes para me abordar daquela forma. Tem que ser responsabilizado, cassado para servir de exemplo. Boa noite, bem-vindo ao Rede TV News. 2 pessoas morreram durante um temporal na região metropolitana de Belo Horizonte. Córregos transbordaram e a água arrastou carros e pedestres. Veja agora os outros destaques dessa edição. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar ministros do futuro governo nesta sexta-feira. Fernando Haddad, mais cotado para assumir a Fazenda, tem encontro com Paulo Guedes. Irã faz primeira execução de manifestante condenado à morte por protestos. Outros presos em atos podem ter o mesmo destino. Rússia faz acordo com os Estados Unidos e liberta a jogadora de basquete Brittney Griner. Em troca, um dos maiores traficantes de armas do mundo é solto.
Essas e outras notícias você vê agora no Rede TV News. Uma operação contra pessoas que trabalham como guias de turismo foi realizada hoje no Rio de Janeiro. Elas compravam ingressos com cartões roubados e revendiam por preços mais baixos. Eram em pontos turísticos famosos que o golpe acontecia. Os ingressos mais baratos para o bondinho do Pão de Açúcar eram oferecidos no meio da rua. A polícia investigou as denúncias feitas pelo Parque Bondinho do Pão de Açúcar, empresa responsável pelo serviço, que verificou um grande número de estornos nas compras de bilhetes feitas com cartões de crédito. A partir disso, o esquema de fraude mantido por um grupo de guia de turismos foi descoberto. Em 6 meses, o prejuízo foi de cerca de R$ 150 mil.